Uma das grandes dúvidas que temos no mangá de Black Clover atualmente é como Julius será trazido de volta, sabendo da força implacável do Lucius no mangá. Como nenhuma das espadas do Asta tem a capacidade de mexer com a alma das pessoas, será que esse poder pode ser dado para a quinta espada do Prota? Yo, Geeks, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir um pouquinho sobre o nosso Nero Correio 111, o nosso quadro de perguntas e respostas, na qual você pode mandar suas perguntas tanto aqui na aba de comunidade do YouTube, quanto também lá no meu Instagram, né? É claro que eu dou um pouco de prioridade pra galera que vai lá no Instagram pra mandar suas perguntas, mas você também pode mandar a sua pergunta aqui pelo YouTube, eu acabo dividindo ali entre vocês. E aí, você já pode chegar aqui nesse vídeo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. O Valdeir Galvino, ele abre o nosso Nero Correio fazendo uma pergunta sobre a irmã Lily. LB, como que o Asta vai conseguir reverter a nova irmã Lily? Nero Correio 111. A pergunta que fica é, será mesmo que ele vai reverter? Será que ele vai conseguir trazer de volta as pessoas? Ou esse conceito realmente de que o Lucius vai transformar todas as pessoas pode se realizar, né? A gente já começa a história com a expectativa de que o Asta pode reverter. Mas será mesmo que esse é o aspecto de que o Tabata quer fazer para a história? Será que esse é realmente ali a questão que o Tabata quer trazer para Black Clover? Por isso que é importante ficar com o pé atrás, né, sobre essas expectativas. Porque se o Tabata decidir de alguma forma criar ali um novo mundo com essas pessoas, com esses seres, a gente vai ter que seguir nesse rumo. E isso acaba quebrando nossas expectativas. Então fica algo meio duvidoso realmente de pensar de que o Tabata vai fazer com que o Asta consiga fazer com que a irmã Lily recue, né, acabe voltando à sua forma original. Pode acontecer? Pode, mas a gente já coloca expectativas em algo que simplesmente nem começou a ser explorado ainda no mangá. O Mano dos Animes traz uma pergunta bem interessante aqui sobre como o Lucius vai explorar o seu plano. Como o Lucius vai iluminar todo o continente de uma vez? Nero Correio 111. Olha, eu acredito que o Lucius provavelmente ele vai fazer isso com a utilização de alguma espécie de receptáculo, né? Alguma fonte de mana gigantesca, né? Alguma iluminação de mana gigantesca. O Tabata ele não coloca personagens à toa, então talvez o Lucius esteja indo atrás da Dríade, né? Talvez o Lucius esteja indo atrás da Dríade para poder fazer com que ela seja ali o canal, como se fosse uma antena, né, já que ela pode ser o ser, né, mais ligado à mana e assim fazer com que todas as pessoas, todos os seres sejam transformados, acabem sendo forçados nesta evolução. Então, ou vai surgir um novo espírito ou alguma coisa assim, uma divindade, né? Já que a Dríade, ela é o ser mais perto ali de algo divino. Então, como ali o Lucius está buscando que os seres humanos, nessa nova forma, nesse novo conceito ali que ele está apresentando, cheguem mais perto do sagrado, eu acho que se ele manipular a Dríade, é aonde ele vai conseguir abranger ainda mais os seus poderes e quem sabe transformar todo mundo de uma vez. O Igeto, ele traz uma pergunta aqui sobre os poderes do Asta que eu quis realmente trazer para responder de uma vez por todas. Fala LP, você acha possível o Asta conseguir em algum momento purificar a antimagia, assim como Lucius purificou os poderes demoníacos? Nero Correio 111. Olha, eu acho isso quase impossível, né? Eu só não digo que é impossível com toda certeza, porque como eu sempre falo pra vocês, mantenham a mente aberta em Black Clover. Mas por que eu acho isso impossível, né? Tem dois pontos pra achar isso impossível.
O primeiro é que nós estamos falando da antimagia. Qualquer poder mágico que é utilizado na antimagia acaba sendo anulado, acaba não funcionando. É por isso que o Lucius não conseguiu manipular, não conseguiu modificar a alma do Asta, né? Tem duas possibilidades, né? Ou a alma do Asta é diferente ali dos demais personagens, ou a antimagia não deixou ali ele manipular a alma do personagem. E além disso, o Lucius ele purifica a magia, né, a mana dos demônios em mana profana para mana ali santificada através da sua magia da alma. Ele acaba conseguindo manipular esse poder através da sua magia da alma. Então, mesmo que o Asta queira fazer isso, ou que o Lucius queira fazer isso, ele vai ter que utilizar a sua magia da alma para conseguir ali reverter a antimagia. Só que a antimagia vai anular isso. Então, é quase impossível, 99,9% de chances do Asta realmente conseguir purificar a antimagia. O Rafael Gomes também traz uma pergunta bem interessante aqui sobre os demônios que estão lá na Qalifa. Salve LP, caso Lucius siga transformando o pessoal de Clover em verdadeiros humanos, poderia alguns demônios restantes da Qaliphort serem aliados do Asta nessa guerra final? Olha, eu acredito que isso só poderia acontecer se eles quisessem manter a situação, né? Se eles quisessem manter a situação. Mas talvez o Asta poderia ir atrás deles para mostrar que aquilo que foi pregado, aquilo que foi mostrado para eles, aquilo que eles deveriam realmente seguir era o verdadeiro, era a forma verdadeira de ter uma vida, né? E talvez o Asta liderando ali o submundo junto com o Lieb poderia trazer esses demônios como seus aliados. Agora, os demônios de alta patente seguirem o Asta, eu acho muito difícil. Acho que a maioria está seguindo ali o Lucius por algum propósito ou por alguma razão. O Lucius, na minha visão, prometeu grimórios para eles. E eu acho que esse seria realmente a troca mais clara que eles tanto querem, né? Tanto Beelzebub, Lucífagos, Adramelech, todos esses personagens, eles querem ali um grimório, o que pode fortalecer ainda mais as suas habilidades e as forças dos personagens durante toda essa parte final de Black Clover. O filho do LP traz uma pergunta aqui bem interessante sobre esse paralelo entre Asta e Lucius. LP, como você acha que vão derrotar o Lucius, vendo como ele está muito mais forte que o próprio Julius? Nero Correio 111. Olha, hoje com os poderes que o Asta tem e os poderes que a galera tem ali, eu acho quase impossível derrotar ele, né? Por isso que eu acredito que alguma coisa deve acontecer, o Lucius ele deve se retirar para alguma região para tentar realmente colocar o seu plano. Ele não vai querer transformar um por um, então ele precisa, como eu já disse, ele precisa de um canalizador, né? Ele precisa de uma antena ali para poder espalhar a sua magia, para poder transformar todos os seres humanos. E nesse meio tempo, o Asta deve correr atrás de alguma coisa para conseguir parar o Lucius, né? Então eu acho que vai ser essa corrida final, esse destino final para ter mais explorações sobre o universo de Black Clover, dar tempo realmente para que tudo se prossiga, né? Eu não sei o que o Yuno, Nacht e também ali o Kaiser estão fazendo, mas existem algumas coisas que provavelmente estão ligadas, estão conectadas para trazer essa nova transformação, para trazer realmente essa nova visão sobre como ali o Tabata vai explorar ainda mais o seu mangá e também o seu universo. E através disso, saber uma resposta, saber um contexto realmente sobre quais são as possibilidades e o que o Lucius quer realmente fazer. E aí, a partir dali, a gente consegue realmente criar um ponto de como o Asta pode derrotá-lo. O Homem que Ri, ele traz uma pergunta aqui que eu vi muita gente comentando de uma forma muito errada. E eu queria realmente trazer a pergunta dele para corrigir alguns pontos sobre informações. LP, se o Julius sobreviver, você acha que ele poderá ser perdoado como William? Visto que no último capítulo dá a entender que o Julius não só sabia do plano do Lucius, como também ajudou a executar o mesmo. Sem mencionar que sua história de vida e poderes são uma mentira criada por Lucius. Nero Correio 111. Vamos lá.
Vamos explicar aqui porque primeiro o Julius não fazia parte dos planos do Lucius. Eles viveram realmente em uma idealização, eles viveram ali realmente pensando em igualdade, até que em um momento o Lucius teve uma visão e o Julius provavelmente acabou sendo anulado dessa visão. O Julius, ele teve ali uma concepção, né? Eles dividiam a alma e provavelmente eles trocavam ali da maneira como lidavam com um corpo só. Só que neste momento em que o Lucius teve a visão de todo o futuro, o Julius não teve acesso a essas memórias, o Julius não teve acesso a essa visão, o que fez com que o Lucius subjugasse o Julius para que ele não o atrapalhasse, porque o próprio Lucius diz que ele viu em suas visões que o Julius iria querer lhe atrapalhar. Ele deixa bem claro que até mesmo você, meu irmão, aquele que mais me conhece, não entendeu o meu plano, não entendeu realmente a minha visão sobre o mundo. E ele diz que nem o Julius era a favor da visão dele, do plano dele. Então o Julius não está a favor do plano do Lucius, e que tudo que ele fez, tudo que o Julius fez, foi porque ele foi manipulado pelo Lucius. Tanto ali na escolha dos servos cinzentos, tanto na escolha de ir para o reino de Clover, de não se lembrar muitas coisas, de chegar ao posto de Rei Mago. Tudo isso foi porque o Lucius estava manipulando o Julius em seu subconsciente. Estava realmente manipulando o personagem no seu subconsciente. Então, não. O Julius não está ali aliado com o Lucius nesse plano para que transforme realmente nos humanos finais. E o Lemon Nascimento traz uma pergunta que leva ao título desse vídeo. Sabemos que uma das inspirações do autor de Black Clover em sua obra é o cristianismo. Você acha possível que a quinta espada do Asta seja uma espada de 2 gumes capaz de separar a alma do espírito, como é citado em algumas passagens do texto bíblico? Vamos lá, né? Vamos corrigir um pouquinho aqui esses pontos. Não é porque que tem alguns conceitos realmente do Tabata em relação ao cristianismo que o Tabata usa o cristianismo como referência. Sim, a gente tem muitos pontos sobre o catolicismo na obra de Black Clover, mas a inspiração do Tabata em Black Clover é a Cabala. A Cabala é um livro judaico na qual remete ali a algo místico, tá? É como se fosse uma vertente dentro do judaísmo e que basicamente isso também se refletiu dentro do catolicismo. Um pouquinho também no protestantismo, mais no catolicismo do que no protestantismo nessas conexões. Então tem essas diferenças também. Mas eu gostei desse ponto seu, cara. Eu gostei porque o versículo que você está citando é ali em Hebreus 4:12, que fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Então eu acho que faz um pouco de sentido sim o Tabata dar uma espada ali para o Asta, na qual ele consiga dividir a alma tanto do Lucius quanto também do Julius, porque eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ser uma combinação de fatores, como eu já conversei com a galera lá no Discord. Nós vamos ter 3 combinações de fatores bem importantes sobre os poderes do Vengeance, dessa nova quinta espada do Asta e também do Raids. O Raids, ele é capaz de criar um corpo na qual ele consegue modificar as estruturas e fazer com que uma pessoa próxima a ele consiga realmente ter uma habilidade, ter ali um corpo na qual ela possa viver. Então eu acho que essa separação vai ser ligada a esses 3 personagens. O Tabata não deixou o Raids ainda na história à toa, então provavelmente nós teremos essas ligações com o personagem nessa separação da alma, né? Tanto do Julius quanto também do Lucius, e isso pode até mesmo enfraquecer o personagem.
não tanto, mas pode enfraquecer o personagem ali nessa forma de como ele provavelmente usa a magia do Julius pra alguma coisa, que a gente ainda não sabe qual é realmente a magia do Julius. Se é uma magia para duas almas, se são duas almas para duas magias, ou se é um corpo, uma magia e duas almas. Então a gente ainda tá nessa confusão de fatos, mas tudo leva a crer que sejam realmente duas almas para um corpo e duas magias, dois atributos para um grimório só. Então, nessa definição aqui, eu acho bem interessante essa ideia da espada que é capaz de penetrar a alma e dividir ela juntamente com o espírito.